Ai, meu Deus do céu, ainda vão ter que aguentar mais 16 minutos desse embusteiro. Tente lembrar agora alguma vez em que Jesus xingou os soldados romanos ou o Império Romano. Veja uma coisa muito interessante. Esse cara ainda não entendeu que Jesus Cristo não é o revolucionário zelote que ele está apregoando. Muito pelo contrário. Mas eu poderia citar, por exemplo, na própria Sagrada Escritura do Novo Testamento, as menções pelos quais os cristãos se direcionavam aos romanos e ao Império Romano. Ou seja, Babilônia. Segundo a carta de Pedro, ele saúda da Babilônia junto com seu discípulo Marcos. Em Apocalipse, nós temos claras referências às iniquidades do Império Romano, dentre tantas e tantas outras coisas. Então dizer, por exemplo, que a Sagrada Escritura é a favor do Império Romano, ou pelo menos o Novo Testamento é a favor do Império Romano, mostra que esse sujeito tem um desconhecimento e uma desqualificação tal que a gente só responde por caridade intelectual. Mas vamos ver a merda que ele vai falar. A merda é mais... olha, é merda sobre merda. Se Jesus Cristo disse que não sobraria pedra sobre pedra, eu digo, não sobra do Antônio Miranda merda sobre merda. Mas vamos lá. Não conseguiu, né? Agora, não, consegui sim. Foda-se. Quem são as raças de víboras? Os sepulcros caiados, os guias de cegos, os hipócritas e os filhos do diabo. Ué, Jesus Cristo está falando com judeus para judeus e pregando a mensagem evangélica para os judeus, porque cumprindo as profecias do Antigo Testamento, a salvação viria dos judeus, justamente porque Jesus Cristo formou 12 apóstolos, não é mesmo? Eu fico assim impressionado como um sujeito, assim, um mosquito da dengue desse não consegue entender uma coisa tão óbvia. E eu aqui vou fazer a seguinte pergunta: vocês entenderam a conexão que ele fez entre Jesus Cristo e o Império Romano? Até o dado momento aqui eu estou tentando entender esse enigma do universo. Vamos lá, vamos besteira. Sim, são os judeus. Talvez você tenha pensado na passagem dos porcos de Gadara para dizer que ali Jesus está se opondo ao exército romano, não é mesmo? Mas vamos prestar atenção em alguns detalhes. Vamos lá em Marcos 5. Vamos ver aqui as vozes da minha cabeça, segundo Antônio Miranda. A partir do versículo 9 você vai ler o seguinte: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Só porque o demônio disse que se chamava Legião, muitos aqui vão tentar interpretar como sendo os soldados romanos. Porém, vamos observar um detalhe a qual o texto nos entrega um pouco mais à frente. No versículo 12 nós temos: E todos aqueles demônios que rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou. Por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Prestaram atenção? 2.000 porcos. Legião é somente o coletivo para soldados, não era algo exclusivo do Império Romano. E 2.000 não era a unidade padrão do exército romano de forma alguma, o que eu já falei no início do vídeo, que era de 5.000 homens. Primeiramente, ainda não entendi a conexão entre os porcos e a guerra dos judeus. É a conexão entre o cu e as calças. Me desculpa, não tem outra palavra. Porque ali nós não temos nenhuma correlação política, mas tão somente o fato de que os demônios entraram nos porcos e eles caíram no precipício. Só isso. E vejam que a expressão legião aí é uma expressão emprestada. Eu poderia dizer assim, é uma legião de idiotas. Alguém vai dizer que esses idiotas são soldados romanos? Antônio, você é tão idiota a esse nível de você entender literalmente as palavras do Evangelho e não saber que aquilo são empréstimos linguísticos, são apenas certas expressões figuradas e nada mais do que isso? Se eu dizer assim, olha, tem uma legião dos demônios, existem legiões de demônios, então quer dizer que eu estou dizendo que eles são romanos? Isso não tem nada a ver com o que tu estás falando, cara. Tá falando merda. Vamos lá. Se eu disser, por exemplo, que o neoateísmo é uma legião de idiotas. Literalmente, assim.
Então, segundo Antônio Miranda, eu estou falando da guerra dos anos 70 contra os judeus, e eu estou falando, evidentemente, dos soldados romanos, ou então falando realmente dos judeus. Vamos lá, besteirão. Portanto, soldados em um número menor de 2.000 que adentram em porcos, o que seria somente uma ofensa para os judeus. Tá, eu quero saber o seguinte, onde é que está a ofensa aos judeus? Onde é que está a documentação dizendo que os judeus são porcos? Nós temos uma cena apenas do quê? De Jesus Cristo combatendo o demônio, nada mais do que isso. E a partir daí, esse cara tira da bunda uma argumentação que não está na escritura, que não tem documentação correlata à escritura, porque se nós estamos afirmando que existe algum vínculo de entendimento diferenciado daquilo que nós entendemos, então ele tem que apresentar uma documentação histórica afirmando isso. Onde é que está a documentação histórica? Ixi, é chuva. Onde é que está a documentação histórica afirmando isso, meu filho? Prova, mostra pra nós. Você não é o fodão que está dizendo que Jesus Cristo é romano? Nós estamos querendo ver essas evidências. Nenhum cristão entende esses 2.000 porcos como judeus. Até porque, se nós analisarmos a questão dos porcos, os porcos são considerados animais impuros pela tradição judaica. Já parou para pensar que talvez os demônios entraram nos porcos justamente por eles serem animais impuros? Isso seria muito mais lógico dentro do imaginário judaico, dentro da tradição judaica que Jesus Cristo vivia, do que você afirmar que um judeu, como Jesus Cristo está afirmando, que os judeus são porcos. Isso não teria o menor sentido. Porque Jesus Cristo, quando ele repreende os judeus pela hipocrisia, ele repreende os judeus pelo sectarismo, ele repreende os judeus pela iniquidade, como aliás nós vemos nos profetas de Israel. Os profetas de Israel também falam a mesma coisa. Vários profetas de Israel, inclusive, prenunciam a ruína de Israel. Então, o que Jesus Cristo faz é uma constante na tradição judaica. E você acha que agora é diferentão porque se Jesus Cristo falou mal de judeu, pronto. Então ele é romano. Que lógica burra, cara. Então você vai ter que dizer que o Antigo Testamento também é romano. Você vai ter que dizer que desde Gênesis, sei lá, até o último livro do Antigo Testamento também são totalmente pró-romanos e anti-judeus. Aí, se você afirmar isso publicamente, eu considero você procurar um psiquiatra ou então você ser internado no hospício. Mas vamos lá. Os judeus não podem comer porcos, pois são considerados imundos. Ah, meu Deus do céu, que merda! Portanto, aqui nessa passagem nós temos uma referência clara e explícita de um exército judeu sendo massacrado e humilhado. Vocês entenderam isso? Pera lá, Jesus Cristo tira os demônios de uma pessoa e esses demônios vão para os porcos. Onde isso tem a ver com os judeus? Primeiro porque ele está tirando, evidentemente, de um demoniado judeu. Segundo, esses demônios vão para os porcos e caem no precipício. Aí o sujeito tira a interpretação da bunda dele, afirmando uma coisa que não tem contextualização histórica alguma. Simplesmente faz uma falsa correlação. Olha, se tiver 5.000 pessoas, sei lá, no jogo do Corinthians e do Palmeiras, então essas 5.000 pessoas são legiões do Império Romano. E se você não está convencido, em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo deixa bem claro que toda vez que os soldados romanos eliminavam os judeus, esse exército romano estava purificando ou curando toda aquela região ou aqueles homens. Sim, e o que tem a ver com o fato de demônios entrarem nos porcos e os porcos caírem no precipício? Relação do cu com as calças. Porra nenhuma. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ué, mas o que fica sobre cadáveres são geralmente abutres, né? Por que águias? Preste atenção. Um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente é obviamente uma referência à extensão do Império Romano. E esses cadáveres, cujas águias estarão em cima, nada mais são do que uma representação de pessoas, de soldados judeus mortos, onde os soldados romanos, que tinham como símbolo a águia, estarão por cima. Tá, Antônio Miranda, me mostra um documento afirmando isso. Me mostra um documento. Me mostra um documento histórico afirmando que essas águias são necessariamente soldados romanos
e que esse relâmpago do Oriente e do Ocidente são, como você está falando, né, o Império Romano. Onde é que está dito isso? Qual é o entendimento que as pessoas tinham desse versículo bíblico no século I? Quando nós somos impelidos a ser historiadores, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, que tanto num texto bíblico que tem aspectos proféticos, aspectos teológicos, aspectos filosóficos, aspectos até sociológicos, para você afirmar certas coisas, você tem que ter um embasamento histórico para afirmar isso. Certo? Vejam que, na verdade, Jesus Cristo está falando do quê? Ele está profetizando alguma coisa ali. Pelo tipo de textualidade. Certo? E veja que ele tira um versículo bíblico fora do contexto, e a partir desse versículo bíblico fora do contexto, ele começa a teorizar sobre essa premissa falsa que ele não consegue provar em nenhum momento do vídeo. Veja que nós estamos aqui há 14 minutos do vídeo e nós não conseguimos nem de longe provar o Jesus Cristo romano. Ele faz falsas correlações, falsas conexões, não apresenta documentações históricas para isso e simplesmente tira interpretações da base da bunda dele. Eu quero saber, o que tem a ver a águia com o Império Romano? Só o fato de eles usarem um símbolo da águia? Isso é muito para você? É a mesma coisa que você afirmar, por exemplo, que no jogo do Palmeiras e do Corinthians, se tiverem 5.000 pessoas, então podemos associar a Legião Romana. Esse tipo de falsa correlação que é porca. Correlação de estelionato puro do ponto de vista histórico. Isso não é história. História é comparação de fontes, comparação de dados, e detalhe, não somente a comparação de dados, mas o historiador ele tem que ter uma certa intuição, tanto do ponto de vista sociológico, cultural, filosófico, até teológico mesmo, para saber encaixar as peças e reconstituir uma história, e também reconstituir também uma mentalidade, e reconstituir toda uma estrutura daquilo que nós queremos entender, o que nós chamamos de passado. Até o Dodô Membro, eu só estou vendo lixo. É lixo esse vídeo. Esse vídeo é uma farsa total. Vamos mais além, vamos além. Merda. Repare bem, pois o símbolo dos romanos eram justamente a águia e o relâmpago. É o seguinte, se de repente fosse o símbolo do gavião, vocês poderiam dizer que o Corinthians é parte do Império Romano, porque são as gaviões da Fiel. Nós podemos dizer também que os palmeirenses são a legião dos porcos, porque o símbolo do Palmeiras é o porco. Antes era o periquito, agora é o porco. Óbvio. Perceba uma coisa. O símbolo do Palmeiras é um porco. Isso está ligado à legião dos porcos. E Jesus Cristo estava, na verdade, chamando os palmeirenses de porcos. Esse raciocínio, cara. Cara, se você tiver vergonha na cara, tira o vídeo. Aproveita, viu? Aproveita porque tá feio pra você. Vamos lá. Você alguma vez já se perguntou se Jesus de fato era um terrorista, um revolucionário contra Roma? Por qual motivo Pilatos tentava o inocentar todas as vezes? Ai, meu Deus do céu, eu não sei de onde que ele tirou essa história de Jesus Cristo como terrorista revolucionário. Eu não sei de onde que ele tirou isso, cara. Jesus Cristo nunca foi visto dessa maneira. Ou melhor, pelo contrário, a usurpação aparente que Cristo apresentava para os judeus, em muitos aspectos, nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, com Sócrates. No caso de Sócrates, claro que é uma situação diferente em alguns pontos, mas também tem algumas semelhanças. Por que Sócrates incomodava? Porque ele incomodava os deuses da cidade, porque ele incomodava os cultos cívicos da cidade. O mesmo se pode falar, por exemplo, da questão dos judeus do templo, como também os próprios fariseus. Então, Jesus Cristo incomodava muita gente porque ele dava respostas que transcendiam o ambiente fechado daquela religião que estava entronizada num templo que estava somente restrita a um povo. E isso, com certeza, incomodava profundamente os judeus, como incomoda até hoje. Porque para os judeus, o Deus de Israel é um Deus exclusivo somente dos judeus. E para os judeus. E a serviço dos judeus. E aqui vamos ver a merda sobre Pôncio Pilatos. Vamos ver. Merda. Vamos lá. Fala merda. Fala besteira, Antônio. Fala besteira que a gente tá rindo aqui. 3 vezes ao todo? Confira comigo. João 19, de 4 a 6.
Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Veja que quem condena Jesus de fato são os judeus e não Pilatos. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa, acho que você é meio burro. Se a gente observar a estrutura do texto bíblico com relação a Pilatos, Pilatos pode ser acusado de ser um covarde, de ser um cúmplice de um assassinato de um homem inocente. E por que Pilatos jogou para os judeus essa responsabilidade? Porque ele, como um administrador romano, sabendo do barril de pólvora que era a Palestina, qualquer tomada de partido que pudesse desagradar uma facção judaica, por explodir uma rebelião, uma revolta, que ele teria que limpar a merda e tinha que prestar contas o que é a Roma. Foi por isso que ele lava as mãos. Mas isso não irresponsabiliza Roma, muito pelo contrário, porque se os judeus quiseram a crucificação de Cristo, quem fez o trabalho sujo foram os romanos. Foram os romanos. E desde quando isso pode ser algo favorável a Roma? Quando nós temos os judeus que exigem a crucificação de Cristo e os romanos que cumprem essa exigência dos judeus. Então, nesta história, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Muito pelo contrário. Pôncio Pilatos só estava querendo tirar o da reta dele. Quando ele diz que não vê culpa nenhuma, é porque ele não queria tomar partido. E mesmo assim, ele açoitou Jesus Cristo até quase matá-lo, para ver se eles se contentam com aquilo. Aí quer dizer, vocês acham mesmo que a história de Jesus Cristo, envolvendo Pôncio Pilatos, envolvendo todo mundo ali, é uma tentativa de tirar e livrar a barra de Roma? Esse cara tá maluco, para dizer o mínimo. E vejam que a questão de lavar as mãos ali, eu lavo as mãos, é no sentido da covardia, no sentido de que Pilatos também foi injusto. Ele se responsabiliza, mas ele mesmo cumpre a pena. Ele também participa da injustiça. É isso que nós temos que lembrar. E considera Jesus um inocente. Agora você entendeu por que ele lava as suas mãos. Não, ele lava as suas mãos porque ele é um filho da puta. É simples. Meu Deus do céu, mas que cara besta, hein? Que otário. 27:25. E a multidão gritou: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso aqui é basicamente muito judaico. Observem que no Antigo Testamento havia uma crença de que você herdava muitas coisas do seu pai, até a maldição do seu pai. E muitas pessoas podem dizer assim: nossa, mas que coisa injusta, etc. Não, não é injusta não, isso é a coisa mais sábia que existe. Porque se vocês observarem bem, quantas coisas ruins vocês não herdam da sua família? E isso tem realmente uma observação intuitiva muito mais sofisticada do que você imagina. Às vezes herdamos realmente maldições de família, o que não quer dizer necessariamente que nós sejamos vítimas fatais dessas maldições. Nós podemos reverter essas maldições. Nós temos uma herança talvez mais maldita de todas, que é o pecado original. A herança de Adão. Que dirá então de falhas, de taras, ou então de aspectos psicológicos que nós não herdamos de nossos pais e nossas mães? Então veja que quando os judeus falam que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, ali tem um aspecto metafórico da própria relação do judeu com Jesus Cristo, de que ele realmente assume aquela responsabilidade de rejeitar o Messias, e que as gerações vão rejeitar. Então, olha, quando nós percebemos esses detalhes tão sutis da Sagrada Escritura, e que talvez tenha uma constante até no mundo antigo, nós percebemos assim uma riqueza intuitiva extraordinária. Obviamente aqui que eu não estou dizendo que os judeus da atualidade sejam culpados da morte de Cristo.
Ah, o povo decide, etc. Não, eu não trabalho com esse tipo de premissa. Eu penso que os judeus que de fato quiseram a morte de Cristo, sim, eles são responsáveis. E que talvez o pecado dos descendentes dessas pessoas talvez seja a ignorância. E talvez o que salvará os judeus é a ignorância. Mas enfim. Porque muitos judeus não conhecem o cristianismo. Ou pelo menos eles conhecem uma caricatura que eles acham que é cristianismo. Como muitos protestantes acham que é catolicismo, mas não é catolicismo. É espantalho do catolicismo. Mas vamos ver besteira. Besteira, besteira, besteira. É complicado porque o povo escolheu um bandido, né? Ou de fato um terrorista, que era Jesus Barrabás, ao invés de Jesus o Salvador. Eu não sei de onde ele tirou Jesus Barrabás, mas enfim, vamos lá. Que era o pró-romano. E por isso os romanos se vingaram do povo judeu, segundo o livro A Vingança do Salvador. Olha, eu queria saber o seguinte. Se Jesus Cristo era pró-romano, então por que ele foi crucificado pelos romanos? Ai, meu Deus do céu. Cara, isso é história tirada da bunda, cara. História tirada da bunda. Vocês percebem que eu não fui muito complexo aqui nas explanações. Apenas peguei meia dúzia de trechos bíblicos e fiz algumas meditações, fazendo também umas correlações lógicas dentro da própria internalidade do discurso dele. Eu não precisei apelar muito à história aqui. Percebam isso. O quanto a inconsistência dele chega a ser vergonhosa. Mas vamos, besteira, besteira. Mateus 24:34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Você deve saber que uma geração, naquela época, dentro do contexto judaico, representava algo em torno de 40 anos. Então, se pegarmos a década de 30 e adicionarmos 40 anos, teremos exatamente a Guerra Judaico-Romana em 70. Lucas 13, do versículo 1, você encontra: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam os galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, ou seja, os matou. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Novamente, em Guerra dos Judeus, Tito Flávio dá inúmeras oportunidades para os judeus se arrependerem, mas como não se arrependem, são destruídos na guerra. Ou seja, ele pega uma manifestação do ser humano chamada arrependimento e ele coloca o seguinte: o arrependimento dos galileus é a mesma coisa do arrependimento, sei lá, com relação ao Império Romano. Olha, por exemplo, eu me arrependi de uma certa sacanagem da minha vida. Então, com certeza, está relacionada à Guerra dos Judeus. Ai, meu Deus do céu. Como é que alguém pode ser tão idiota a esse nível? Vamos lá. Oh, meu Deus, vamos. Mateus 21, de 33 a 46. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram aos outros: Este é o herdeiro, venham. Vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Pois é, galera, mais uma parábola de guerra dizendo que os judeus perderiam a sua terra para os romanos. Ai, meu Deus do céu, que cara idiota. Ele não percebeu uma coisa muito básica. Deixa eu te explicar uma coisa, Antônio. Porque você é muito burro. A gente pode tirar assim um burro. Ou você tem algum problema psicológico em que você cria conexão inexistente. Mas a parábola da vinha é muito simples. O filho que vai ser enviado é o próprio Cristo.
E nós observamos que isso aí é o posicionamento do povo judeu com relação a Deus. Quantos profetas não foram molestados, não foram hostilizados pelo povo judeu pelo fato desses profetas falarem a verdade? Então vejam que Jesus Cristo está falando da própria história do Antigo Testamento e que vai chegar nele. E que Deus há de vingar no dia do juízo. Vai chamar a responsabilidade aquelas pessoas que rejeitaram o próprio Cristo. E inclusive prenunciando a sua própria morte. Cara, é uma coisa tão óbvia isso. E como é que esse cara começa a colocar romano no meio, começa a colocar a guerra dos judeus no meio? Isso é um nível de esquizofrenia mental completamente estapafúrdia. Eu não sei o que é uma esquizofrenia estapafúrdia, mas tudo bem. Mas está muito óbvio que ele está falando da relação do quê? Daquelas pessoas que são enviadas à vinha e que são dilapidadas. Que são o quê? São os profetas. Que muitas vezes sofreram inúmeras hostilidades do povo judeu por falarem a verdade. E que Jesus Cristo viria e também seria dilapidado. Seria morto. Como de fato foi o que aconteceu. E que na verdade os frutos seriam dados a outros povos. E quem são os povos? É o povo da igreja. É o povo que um dia será quase todas as nações do mundo. Basicamente isso. Uma coisa tão simples, o cara começa a meter Império Romano no meio. Porque, claro, ele já colocou uma premissa falsa de que Jesus Cristo é uma invenção romana. Mas até o dado momento nós estamos em 19 minutos e até o dado momento ele não provou nenhum enunciado, nenhuma prova documental, nada. Porque, veja, para você afirmar que existe um Jesus Cristo romano, a primeira coisa que você tem que afirmar é como é que foi criado esse Jesus Cristo romano? Quem foi que criou esse Jesus Cristo romano? Quem foi que escreveu os textos? Quem foi que realmente deu essa narrativa? Até o dado momento ele não apresenta uma documentação, não apresenta absolutamente nada. Vamos mais além, vamos ser mais ousados. Se os judeus soubessem que Jesus Cristo é um instrumento romano, ideológico romano, eles mesmos os denunciariam nos seus textos. No Talmud, por exemplo, o Talmud faz uma caricatura dos evangelhos. Pelo menos há trechos do Talmud em que há realmente paródias do evangelho. Mas Jesus Cristo é tratado como um judeu, como alguém do meio judaico, mas dentro de certos critérios completamente depreciativos. Eu poderia ir mais além com relação ao Império Romano. Se Jesus Cristo fosse um instrumento de dominação romana, como é que esse idiota me explicaria o fato de que como é que esse grupo de pessoas, chamado cristãos, teriam um personagem que recusava o panteão romano, recusava prestar culto aos imperadores, recusava praticamente todo o substrato pagão da religiosidade do mundo antigo, que de fato era a ideologia do mundo antigo, por assim dizer. Claro que eu estou fazendo um empréstimo aqui, porque esse termo também não seria muito logicamente empregado. Então, por que o Império Romano criaria uma religião que renegaria suas próprias fontes de poder, dentre os quais o panteão romano? Porque a lógica que nós podemos concluir do Império Romano era que Jesus Cristo fosse colocado no panteão romano para que os cristãos prestassem culto cívico ao Imperador Romano e a Roma. Ou então, não seria muito lógico se criar um Deus que contrariasse a autoridade romana. Observe no caso, quando Jesus Cristo diz que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está fazendo uma clara separação entre o que é de César, ou seja, o poder secular, o poder que cumpre certas tarefas mundanas, por assim dizer, e os atributos que são dados exclusivamente a Deus. Então ele está fazendo uma separação radical entre César e Deus, uma coisa que era inconcebível no Império Romano. Então o senhor Antônio Miranda me explica isso. Como é que os romanos tiveram a mendacidade de criar, entre aspas, uma arma que se investiu contra o próprio Império Romano? E isso sem prejuízo do fato das perseguições, das matanças de cristãos, justamente porque, embora os cristãos respeitassem a autoridade legítima, mesmo a pagã, mas eles não davam crédito, ou pelo menos eles não aceitavam prestar culto aos deuses pagãos, dos panteões dominados por Roma, né? Como também de outros deuses pagãos de outros povos, e ao mesmo tempo eles recusavam
prestar culto ao imperador como uma espécie de Deus. Percebem a lógica esquizofrênica desse sujeito? O que é que nós podemos concluir a partir do que eu estou explanando para vocês? Primeiro, ele não sabe o que é o Império Romano. Ele não sabe como pensavam os romanos. Ele não sabe realmente a religiosidade do povo romano. E também podemos concluir que ele não sabe também o que é a religiosidade cristã. Porque a religião cristã demole os deuses pagãos. Em que ponto a religiosidade cristã destrói o paganismo? Porque você reconhece um Deus que está acima da Arquíatas, acima da polis, acima do culto cívico da cidade e até mesmo o culto cívico do panteão romano. Recordemos que Juliano Apóstata, isso já no século IV, isso depois de Constantino, tentou resgatar o Império Romano, pagão. Ele era chamado de apóstata porque ele foi criado como cristão, mas ele queria voltar o paganismo romano. E uma das políticas dele era colocar Jesus Cristo no panteão romano, como, né, na confraria dos deuses pagãos. Ou então, olha só a maluquice de Juliano Apóstata. Ele queria reconstruir o terceiro templo, já que Jesus Cristo dizia que o templo seria destruído e seria reconstruído no terceiro dia a partir da sua ressurreição, que seria o quê? Os elementos fundacionais da própria igreja, comunhão mística e espiritual. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Até o dado momento, onde é que está esse Cristo romano? Estamos aqui 19 minutos e 56. Claro que meu vídeo vai durar mais de 1 hora, infelizmente. Porque para falar merda é muito fácil, dá para falar em 26 minutos. Agora para desfazer a merda é mais de 1 hora. Aí eu pergunto para esse idiota. Onde isso se enquadra no imaginário romano? Não se enquadra. Simples assim. Vamos lá. E que eles seriam destruídos. Lucas 19, 27. É quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui, e executai-os diante de mim. Jesus é conduzido em triunfo. Duas coisas aqui muito interessantes. O que você tem que notar nesse versículo é que quem não quisesse o reinado que foi imposto ali por Jesus, né, ou por Roma, deveria ser destruído. E em seguida Jesus é conduzido em triunfo. Veja uma coisa, estamos esperando onde Roma entra nessa jogada. Cara, você tem problemas psicológicos para você chegar a esse nível de conclusão, porque até agora você não apresentou nenhum material, você simplesmente pegou um trecho bíblico e disse, isso aqui é Roma e blá 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 blá. Tá, cadê a documentação romana? Cadê a forma mentes como os romanos pensavam? Você não apresenta, você simplesmente faz uma falsa correlação. Vamos lá. Porém, quem triunfava eram justamente os imperadores romanos. Ah, porque ele se apegou à palavra triunfo. Nós temos que entender uma coisa muito interessante. Ele toca duas questões aqui que também são nababescas. Primeiro, o fato da Bíblia grega citar milha. Eu não sei como é que está no grego original. Vamos trabalhar com a ideia de que é uma milha, não são milhas. Ele está falando de uma medição romana. E de fato, a milha é uma medição romana. E a outra sobre a palavra triunfo. Vejam que nós estamos falando de judeus que querem transmitir uma mensagem para um mundo helenizado e um mundo latino. Então é evidente que, se eu quero transmitir uma forma judaica de pensar para uma cultura diferenciada, então eu tenho que usar uma expressão simbólica que é inerente a esse povo. Porque triunfo não está ligado somente ao Império Romano. Triunfo está ligado à vitória. E isso pode ser retratado de várias formas. Como até hoje na nossa língua essa palavra é usada. Essa pessoa teve um triunfo, ou seja, uma vitória, um ganho, e assim sucessivamente. Então, toda vez que eu usar a palavra triunfo, segundo essa besta quadrada, eu estou me referindo ao Império Romano. Essa lógica. Quando eu falar de milha, então eu estou falando do Império Romano. E olha que nós sabemos que nos países de inglês a milha até hoje é utilizada, enquanto nós usamos aqui o sistema métrico decimal que vem da França, que vem da Revolução Francesa. Olha, sinceramente, vamos lá, vamos ver besteira. Lucas 12, versículo 49. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivessem chamas. Talvez aqui você queira interpretar que é um fogo espiritual, né? E não a queima de Jerusalém. Marcos capítulo 4, do 10 ao 12.
Meu Deus do céu, se eu disser assim que eu quero queimar uma fogueira de São João, então logo eu quero queimar Jerusalém. Puta que pariu! Quando se achou só, pois que estavam junto dele com os 12, e interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Ué, como assim? Jesus não queria que as pessoas entendessem e fossem salvas? Estranho. Preste atenção, eu poderia citar inúmeras passagens, como o das ovelhas perdidas da casa de Israel, ou de quando Jesus amaldiçoa a figueira, que era uma representação do templo, né? E também de quando Jesus adentra o templo, derruba o shekel, que era a moeda do templo, para trocar pela moeda romana que tinha imagem, né? E não poderia entrar no templo, pois era uma blasfêmia. E também dele libertar os animais, o que seria algo estranho, né? Pois o pai dele mandava sacrificar animais para ele próprio, né? Ai, meu Deus do céu. Veja, aqui existe uma mistura de informações desconexas que, para o leigo, parece uma coisa erudita. Mas para quem estuda a Sagrada Escritura, percebe que é uma baita de uma palhaçada, é um circo isso. Veja que quando Jesus Cristo fala em parábolas, havia dois aspectos das parábolas. Uma, de um entendimento fácil para as pessoas comuns, mas ao mesmo tempo nós sabemos que os fariseus ficavam perscrutando o que ele falava. E quase sempre entendiam o que ele falava, ainda que ele não quisesse revelar a eles, ou pelo menos revelar de uma forma simbólica. Então veja que muitos versículos da Sagrada Escritura, elas têm uma contextualização. Elas têm realmente uma mensagem que não pode ser criada a partir do nada. Ela é criada a partir de um contexto de uma cena, ou então criada a partir de um fato em que Jesus Cristo expressa um tipo de ensinamento. Mas é aquela história, como ele quer forçar Roma em tudo, e até o dado momento nós estamos esperando onde Roma entra, porque, claro, para eu falar que existe alguma coisa em Roma, eu tenho que provar, e já vou repetir de uma forma muito redundante, alguma documentação, alguma maquinação sobre Roma. Até o dado momento, nada, absolutamente nada. Vamos ver. Ai, 4 minutos, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu corro. Corro mais aqui, corro assim. Deixa ele falar mais rápido. E Jesus faz aquela arruaça toda e diz que ali está servindo de covil de salteadores, de terroristas contra Roma. Veja aqui uma coisa. Sobre a questão do templo, dos mercadores do templo, o problema é basicamente aquilo que nós vemos hoje em alguns templos. Pode ser a igreja católica, pode ser algumas igrejas evangélicas, etc. O sentido espiritual se perder e o templo se tornar um balcão de negócios. Se tornar realmente um balcão onde o dinheiro vale muito mais propriamente do que a própria manifestação da fé religiosa. Então, basicamente, quando nós temos a cena dos vendilhões, quando os vendilhões do templo são expulsos, é porque o templo se torna um balcão de negócios. E toda aquela dimensão espiritual acaba se perdendo numa religiosidade mecânica e muitas vezes que não se manifesta substancialmente na fé. Vamos lá. Mas todas essas passagens, fora as outras que eu não citei, demonstram que os evangelhos são todos pró-Roma e anti-judaicos. Mentira. Primeiro porque nós temos que ver uma coisa. Nós temos frases radicalmente anti-Roma. Ou pelo menos refratárias àquilo que o romano pensava. Ele mesmo já citou algumas. Eu posso pegar, quando Jesus Cristo fala que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está negando um atributo divino de Roma. E está simplesmente reconhecendo Roma apenas como um poder temporal. E colocando Deus num plano superior ao plano de César. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a posição de Pôncio Pilatos no âmago da execução de Jesus Cristo. Ainda que os judeus instiguem e escolham Jesus Cristo para ser condenado à morte, quem cumpre o papel de executor é quem? Pôncio Pilatos. Então Pôncio Pilatos não é inocente na história. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Isso seria uma forma de absolver Roma? Seria melhor que Roma não tivesse na história. Porque um governador romano executou o Deus encarnado. Ou participou da execução.
como executor direto, diga-se de passagem. Enquanto os judeus só ficaram comendo pipoca com guaraná vendo a execução. Ainda que eles fossem mentores intelectuais da execução. Onde isso é pró-Roma? Onde isso faz de Roma necessariamente especial para os cristãos? Quando mesmo os cristãos, quando se referem a Roma, é o quê? A Babilônia. E nós estamos aqui falando, não é qualquer Roma. Não é a igreja de Roma, vitoriosa sobre o Império Romano, mas sim a Roma imperial na figura dos seus imperadores decadentes. Basicamente isso. Vamos lá. Nós estamos ainda esperando onde está Roma nessa história. Isso é um fato. Não se pode negar isso. Claro que pode negar, a começar pelo fato de que você não apresenta falta algum. Você apresenta uma correlação que você tira só da sua cabeça. Você inventa história, Antônio Miranda. Isso aqui é tudo pilantragem que você está falando. Não tem valor histórico algum. Nenhuma academia aceitaria suas teorias. E se você apresentar essas teorias, você seria escorraçado de pronto. Você seria esmagado que nem um piolho. Vamos lá. Os evangelhos são armas políticas, armas de guerra. Jesus é apenas um fantoche, um boneco, um construto pró-Roma. Ele está fazendo uma intervenção no território de um outro povo sobre as rédeas, sobre o escrutínio romano. Fontes, as vozes da cabeça dele. Vejam, nós estamos aqui há horas e ele não apresenta nenhuma evidência do que ele está falando. Simplesmente é Roma, 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 Roma e acabou. Eu vou repetir, senhor Antônio Miranda, que você é meio ignorante em Roma. Explique-me como uma religião que nega o culto imperial, que nega o culto do panteão romano, do panteão dos deuses que os romanos capturavam de outros povos, que inclusive era completamente alheio à política romana, e pelo contrário, até hostil sobre determinados aspectos. Não se misture com os ídolos, não preste culto aos ídolos. Babilônia, Império Romano, Babilônia. Inclusive você tem cenas do Apocalipse que envolvem o Império Romano. Onde isso na sua cabeça é apoio a Roma? Onde a participação de Pôncio Pilatos na morte de Cristo é apoio a Roma? Onde, por exemplo, uma religião que não somente negou o culto imperial, destruiu o culto imperial e quando se tornou religião do império, rebaixou a figura do imperador como um mero mortal, onde isso é, segundo você, uma arma política de Roma contra os judeus. E isso porque, recordemos, romano não tinha frescura. Quando o povo se rebelava, era passar fio de espada e acabou. Então eles não precisaram inventar uma religiãozinha para dividir os judeus. Até porque a comunidade de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, sofreu um enorme dano com o massacre dos judeus na Guerra dos Judeus. Porque eles eram judeus também. Então, basicamente isso. Nós não temos nenhuma evidência do Cristo romano. É só umas conjecturas desconexas que quando nós mostramos fatos concretos de como os romanos pensavam, de como os judeus pensavam, de como os cristãos pensavam, eles não se encaixam. Simples assim. Essa aqui é a verdade. Não, verdade não. Tu és mentiroso pra caralho. Tu és um baita do mentiroso. Tu és mentiroso mesmo. É decepcionante seu vídeo. O que eu vejo aqui é um emaranhado de falsificações históricas desconexas e completamente vergonhosas. Por um historiador, realmente você é um terraplanista. Bom, mas talvez você tenha chegado até aqui no vídeo e ainda não esteja convencido de que tudo isso esteja sendo feito pelas mãos romanas. Você tem achego. O cara não sabe nem dominar o português direito, quer dominar assuntos bíblicos. É, meu filho, você não convenceu ninguém aqui. Você conversa meia dúzia de abestalhados ateus como você. Então leia comigo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 21 a 22. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Repare que estão com ele. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Agora abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 24, onde você vai ler: Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, hoje da Itália vos saúdam. Eu acho que esse cara não se deu conta de que a igreja, depois da pregação evangélica dos apóstolos, se tornou uma igreja universal do Império. Uma igreja que existia na Itália, como no caso a igreja de Roma, existia na Grécia, existia na Palestina e sucessivamente. Onde isso torna a igreja
por assim dizer, um instrumento de Roma. Isso não tem a menor lógica. Quem lê isso aqui, tendo um estudo apurado da história da igreja, tem crise de riso. Ou se não tem crise de riso, pelo menos acha nojentinha a forma como esse sujeito manipula fontes. Um versículo desconexo da Bíblia e cria uma conjectura a partir de uma interpretação desconexa. Isso está parecendo aquele sujeito lá, aquele pedreiro que pegou a vizinha, levou a irmã lá casada para casa, levou para cama, porque ele interpretou lá no capítulo de Osés que ele tinha que pegar a mulher do amigo dele e adulterar. Aí ele errou um acento lá porque estava adúltera. Aí ele falou assim, adultera. Aí ele pegou a irmã. Esse tipo de interpretação do Dr. Miranda, pô. Interpretação de evangélico bem ignorante mesmo. Olha que eu não estou dizendo que todos os evangélicos o sejam. Conheço evangélicos inteligentes. Apesar, evidentemente, dos equívocos teológicos. Mas esse cara aqui é muito raso. Esse ateu é muito raso. Bom, eu acho que não preciso nem dizer que Roma fica na Itália, né? Bom, Ah, mesmo? É mesmo. E se eu disser que Pedro também escreveu sua carta em Roma, como junto com Marcos, também Marcos escreveu o Evangelho em Roma, aí você vai dizer também que é romano? Vai dizer que, não, isso é tudo maquinação romana? Ah, que babaquice, cara, que coisa vergonhosa. eu poderia falar aqui de Clemente de Roma, ou também de Inácio, que ainda chega a dizer em uma de suas epístolas que a sede do cristianismo das igrejas cristãs está em Roma. Ué, mas isso é evidente, isso é óbvio. Aliás, só agora o Antônio Miranda, e olha que esse cara se diz ex-católico, ele não sabe que a sede da igreja cristã se configurou em Roma por causa da sucessão apostólica de Pedro. Antônio, você sabia que existe uma coisa chamada Carta de São Paulo aos Romanos? Você sabia disso também? Você sabe disso? Quer dizer que só agora que você descobriu que realmente existia uma sé romana no século I? Olha aqui um joinha pra você, ó. Olha um joinha pra você aqui, ó. Olha um joinha pra você. Cara, que vergonha, cara. Que palhaçada. Porém, no nome atual da igreja que pertence o maior clero do mundo, está bem claro: Igreja Católica Apostólica Romana. Puta que pariu, cara. Descobriu isso agora? Porra, cara. Você descobriu isso agora, é? Caramba, meu Deus do céu. Até mesmo os símbolos utilizados são símbolos romanos, são símbolos helenizados, e também os títulos são títulos romanos, como pontífices máximos, tá? Não tem nenhum título judeu. Todos os locais de culto dos primeiros cristãos eram locais de cultos em Roma. Eu acho que ele não entendeu que a religião cristã saiu do seu substrato judaico e se tornou uma religião universal. Acho que ele não entendeu isso. Ele não entendeu também que os evangelhos foram escritos em grego justamente para chegar ao maior número de pessoas que não eram judias. Ele também não entendeu o fato de que quando você fala do sumo pontífice, esse termo que é emprestado de fato da tradição romana, você aplica, na verdade, ao bispo de Roma. E por que o bispo de Roma? Porque o bispo de Roma é o sucessor de Pedro. E segundo a tradição cristã genuína, Pedro foi o primeiro chefe da igreja. E nós temos aquele versículo clássico de Mateus 16, 18, que Jesus Cristo diz que edifica a sua igreja, que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, e ele dá a chave do céu a Pedro e o poder de ligar e desligar. Basicamente isso. E Pedro morreu em Roma, junto com Paulo de Tarso. Paulo e Pedro morreram em Roma. Isso é fartamente catalogado pela história, pela tradição oral e etc. Agora, nós estamos esperando o Jesus Cristo romano, porque até o dado momento vocês devem ter percebido que é puro flatus vocis, ou seja, pura voz de peido que esse cara pregou. É só aquela história, o que está em Roma, pronto, é romano. Chegou. Vamos lá, besteira. Não na Judéia, Galiléia, Samaria, Decápolis. Perceba que até mesmo o Novo Testamento não é escrito em hebraico, mas sim na língua dos vencedores. É mesmo, cara. E você sabia que a Septuaginta foi escrita em quê? Você sabe o que é Septuaginta, ô Antônio? A Septuaginta também é a Bíblia dos 70, a Bíblia grega, que foi escrita muitos anos antes de Cristo. Mas por que será que os judeus de Alexandria escreveram em grego, né? Ou pelo menos traduziram do aramaico, do hebraico para o grego? Por que será, né? Será que porque também é invenção romana isso aí também? Ai. O grego. E se você ainda não se convenceu de que Jesus e o Novo Testamento são meras armas políticas, armas de guerra, basta ver o que aconteceu ao longo da história. Sempre onde os invasores europeus chegavam, eles introduziam o cristianismo. Foi assim. Ai, meu Deus do céu. Olha só a maluquice. O sujeito está dizendo o seguinte, que o Império Romano criou o cristianismo,
e impôs o cristianismo. Eu pergunto para vocês uma coisa: por que o cristianismo teve que durar 3 séculos para se tornar uma religião minimamente notada, pelo menos pelo governo romano? Notada, eu digo assim, no sentido de ser elevada como algo especial, a religião cristã. Porque nós temos o caso de Constantino, nós temos o caso do Edito de Milão, em que houve a liberdade religiosa para os cristãos, liberdade religiosa. Houve uma promoção de Constantino? Sim, houve, mas nunca houve uma oficialização. Quer dizer que da época do Império Romano, do século I até o século IV, e nós temos que pegar aqui Teodósio, que foi ele que oficializou a religião imperial como a religião cristã. Eu pergunto para vocês uma coisa: onde o Império Romano impôs o cristianismo, se durante desses 4 séculos só fez perseguir o cristianismo? O que nós vemos em 3 séculos de história são 3 séculos de perseguição violenta do Império Romano, porque o Império Romano não reconhecia a religião cristã, o direito de palavra, de manifestação. E por quê? Nós temos que entender que os judeus tinham a dispensa imperial. A dispensa imperial, porque, claro, os romanos não queriam briga com os judeus, mas como a religião cristã era muito minoritária e até rejeitada pelos judeus, então eles não tiveram essa dispensa. Então eles eram obrigados a prestar culto aos deuses pagãos, como também o imperador romano. E eles recusavam esse culto. Então eu pergunto para vocês uma coisa: por que essa dita religião inventada pelos romanos sofreu as mais bárbaras perseguições? Claro que eles vão querer negar isso, eles vão inventar, porque é tudo uma retroalimentação de mentiras. E só depois de mais ou menos 3 séculos, quase 4 séculos, ela se tornou religião oficial do Império. Isso não tem muita lógica o que ele está falando. Mas é o disparate. É o disparate. É mentir, 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 mentir e perder-se na mentira. Vamos lá. Foi assim na África, foi assim na América do Sul, foi assim na América do Norte. Será porque o Império Romano se converteu ao cristianismo? Foi assim em todo local onde os colonialistas cristãos chegaram. Será que você já ouviu falar uma mensagem do tipo: ide pregar o evangelho à criatura? Você sabe disso, Antônio? Não sabe não? Ah, é. Também com essa cultura de terra plana realmente não dá para chegar a lugar algum. O cristianismo é uma arma de guerra. Ai, meu Deus do céu, uma coisa ele mistura os romanos, depois ele mistura os judeus, depois ele mistura, sei lá, as navegações marítimas portuguesas, os espanhóis, os, sei lá. Meu Deus do céu, que confusão mental. Jesus é uma arma de guerra romana. Insista da mentira, imita 1000 vezes até que se torne uma verdade. Mas vamos lá. E essa que é a verdade. Não, não é verdade não, Antônio. Sabe o que é? É que você é tão viciado em monetização, em envio, e o seu produto é essa pataquada inteira de mentiras, que você não tem como fugir mais dela. Sua literatura, seu modus operandi é de uma desonestidade intelectual que dá vergonha à humanidade. Eu acredito que as pessoas que vão ver esse vídeo, essa minha resposta, espero que não seja muito longa, mas acho que vai ser longa, vão perceber as suas incoerências, os seus embustes e a sua enganação. Você está enganando o seu público, Antônio Miranda. Simples assim. Eu espero que essa mega produção tenha merecido o seu like, o seu comentário, o seu curtir. Eu espero de coração que tenha te trazido muita informação, muito valor, muito conteúdo com esse vídeo. Não, esse conteúdo é lixo. Eu vou até dar, um dislike pra você, ó. Chupa! Ó, um dislikezinho pra você, tá bom? Um dislike, ó. Vou fazer que nem o Imperador Romano, ó. Se bem que dizem que o Imperador Romano não fazia isso quando pedia pra executar lá o gladiador, não. Ele fazia isso. Tem uma tese aí que dizia que aquilo ali, ó. Olha aqui, olha. Vou dar uma de Imperador Romano de Hollywood, olha. Executa, ó. Um grande abraço. Valeu, falou, fui, tchau. Foda-se. Ah, pra puta que te pariu. Então, meus amigos, eu não preciso acrescentar mais nada. Isso aqui é terraplanismo histórico. Simples assim, tá? Divulgue meu vídeo. Eu sei que é um vídeo cansativo, chato. Eu mesmo tô cansado aqui, tô querendo dormir. Mas foi um mal necessário responder a esse notório embusteiro. Um grande abraço.